Oi, seja muito bem-vindo! Tudo bem com você? Que legal te encontrar aqui de novo. E aí, tá preparado para mais um dos nossos encontros? É isso aí. Bora aprendermos juntos, não é isso? É isso aí, essa é a ideia, né? Olha, quando eu e meu sócio criamos então um grupo de networking em empreendedorismo na área de educação financeira, o intuito foi esse, né? Gerar conexões, ficar perto, poder questionar, falar a respeito, né? Trocar experiências, enfim, ensinar, aprender, tudo isso, né? Com foco justamente em aprendermos juntos. Assim, estamos formando a elite dos educadores financeiros do Brasil. A ideia é sempre trazer um tema relacionado que vai ajudar você, profissional da área de finanças, né? Você, educador financeiro, a se aprimorar como profissional para levar cada vez mais e melhor o seu conhecimento para o seu cliente, beleza? Vamos pro bate-papo de hoje? Hoje tá eletrizante, eu tenho certeza que você vai curtir muito. Vamos nessa? Hoje com Aníbal Teixeira, ele é economista, consultor e mentor financeiro, autor do livro Riqueza Garantida, e falará sobre precificação, a importância de precificar corretamente os seus serviços. Aníbal, muitíssimo obrigado, seja bem-vindo. A nossa estrutura agora está totalmente à sua disposição, o palco é seu. Só para de compartilhar, Dan, para ele compartilhar lá o dele, por favor. Aí, Aníbal, vai lá, agora é a hora de chamar o Gu aí. Porque eu e a tecnologia é uma guerra intensa. Não, mas hoje o Gu tá aí pra isso. Pro Marco, que foi narrado hoje, sim. O Marco Carvalho, e eu falei, você é um cara abençoado, você é do TI, parabéns, fantástico. Bom, bora lá, gente. Eu sempre começo agradecendo, vê se todo mundo já recebeu. Sim, já tá aqui, pode tacar pau aí agora. Então, bora. Bom, eu sempre começo agradecendo o convite, então quero agradecer a Martelo Educação Financeira, muito obrigado pelo convite, e bora falar de uma coisa muito bacana que é precificação. Aqui está a minha apresentação, mas eu vou passar muito, basta saberem que meu nome é Aníbal Teixeira, não tem problema, o resto a gente se dá um jeito. Eu sou empresário há 40 anos, nessa luta, sou CEO fundador do Grupo Amazing, onde engloba entretenimento com Amazing Balls, franquia de frango frito com Amazing Chicken e o Be Amazing, que é o instituto onde a gente realmente dá nossos treinamentos, tanto para os franqueados como para a nossa equipe do Amazing Balls. Quando nós estávamos à frente das piscinas de bolinha nos shoppings, a gente sempre dava esse treinamento para essa turma toda. Então a gente entendeu a necessidade de abrir o instituto. Bom, o que é precificação, né? Hoje o papo é bacana, porque a gente vai falar de precificação. E toda vez que eu pergunto isso, quando eu estou conversando, batendo papo, todo mundo fala, precificação é saber o meu preço de venda, né? Eu não vejo a hora de vender um preço certo, porque aí eu sei que o lucro é garantido. E não, né? É o grande equívoco. Por quê? Porque a gente, quando vai fazer precificação de um serviço, de um produto, a gente tem que ir em busca da certeza do nosso custo. Entender bem por quê? Porque o nosso custo, sim, tem que ser engessado. Elaborar todos os impostos que estão envolvidos, o custo fixo, o custo variável. Por quê? Porque a venda, ela tem que ter flexibilidade. Ela, em nenhum momento ela pode ser engessada. Porque é nela que a gente vai trabalhar a necessidade, o nosso termômetro de deixar o dinheiro em cima da mesa ou não deixar. Por quê? Porque, por exemplo, se é a primeira vez que esse cliente está comprando de você, se esse cliente está muito tempo sem comprar e você quer trazer ele para perto, se ele está numa negociação junto com outros concorrentes, aí é o momento de você trabalhar essa venda a seu favor. Então, quando a gente tem a certeza que o nosso custo é 100, a gente pode chegar com o preço de venda no máximo até 101. Menos do que isso, a gente sabe que a gente vai perder dinheiro e aí a gente pega e tira o pé. Então é importante lembrar que precificação tem a ver com custos e não com vendas. E aí, quando a gente vai pegar essa parte de estrutura de custos, né? Primeiro vem, lógico, os custos fixos e variáveis, passando muito rapidamente, porque todos aqui são educadores financeiros, então eu entendo que todos aqui sabem muito bem
entender esses números. Então, os fixos é aqueles que acendeu a luz, abriu a porta, você tem que estar pagando. Chegou no final do mês, com venda ou sem venda, você tem que esses custos a pagar. Os variáveis são todos voltados ao serviço que você presta à venda, ao faturamento. E aí, quando a gente fala de precificação de serviços, eu chamo a atenção para a equipe, porque muitas vezes você não é somente equipe, né? Você tem por trás de você algumas pessoas. Por mais que o martelo tenha aquele educador financeiro que vai estar falando diretamente com o seu cliente, por trás dele, ele vai ter outras pessoas envolvidas. E esse custo precisa ser feito. E muitas vezes, essa hora desse técnico, desse funcionário, ele não é existencial. A gente tem muito costume de falar, o cara custa 3 mil, divide pelos 30 dias, divide por 8 horas, a hora dele é essa. E não, a gente tem que entender a hora funcional desse funcionário. Qual é o momento que ele está funcionando para a empresa? Porque aí o custo da hora dele vai ser totalmente diferente. E, gente, eu já peguei mentorando meu que estava com o preço de hora desse funcionário 60% abaixo do que ele estava te custando. Então, muito cuidado nessa hora quando você tem equipe mesmo trabalhando nessa parte de serviços. Ponto de equilíbrio. É importantíssimo a gente saber que momento é o ponto do 0 a 0. Quando que a gente realmente chega a estancar todos os nossos compromissos junto à empresa. Porque a gente entende que dali para frente começa a entrar a parte do lucro. Então, se esse ponto de equilíbrio está chegando no 23º dia, 26º dia, você está com um gargalo muito grande, você está com poucos dias para você gerar lucro. Então, você também tem que ter cuidado com isso. E como modificar isso? O ponto de equilíbrio, você pode abrir, antecipar alguma meta estipulada para a equipe de vendas, você pode antecipar um desconto, uma promoção, para você entrar no 15º ou 18º dia de ponto de equilíbrio, porque aí você tem muito mais dias para remar em prol do teu lucro. Ferramenta do markup, se você tem custo fixo, custo variável determinado, encontrou a tua margem de lucro já pré-estabelecida dentro de um estudo onde você vai procurar encontrar o teu concorrente, o teu vale quanto pesa e os teus inegociáveis, que a gente vai ver daqui a pouco, você consegue já ter um markup. Eu sempre aconselho todo mundo a trabalhar com mais do que um markup por serviço, por produto. Por quê? Porque você também fica flexível a trabalhar e entender como você está vivendo aquele momento. Então, sempre trabalha 10%, 15%, 20% de margem de lucro, 100%, 150% e 200%. Aí é a sensibilidade que você tem junto ao teu serviço. Você entende melhor do que qualquer outro. E eu chamo sempre muito atenção para impostos. Cuidado com os impostos, porque vivemos num país onde o nosso sócio majoritário sempre foi e sempre será o governo. Não importa em que partido ele está. Indicadores. E aí a gente começa a fazer o planejamento da nossa precificação. Nós sempre temos vinculados à nossa profissão, ao nosso dia a dia, tabelas de associações, sindicatos, categorias de classes, conselhos regionais. Eles sempre estipulam algo mediante a piso. E aí é aquela coisa, você tem que usar aquele piso como um início, como uma base, como algo para você dar o pontapé inicial. E não, como muitas vezes a gente vê, o cara abraçar aquela tabela que vem do Conselho Regional ou que vem de uma categoria de classe e trabalha a vida inteira naquele status quo, estagnado, zona de conforto. Quer dizer, aí ele olha para trás em um certo momento, ele fala, eu ganho mal, entrego mal
tenho clientes acomodados, tanto quanto eu, e assim não vale a pena. Então, usa sempre esse indicador como um início. E vá buscando, vá em encontro do seu teto. E o teto nem sempre é taxado. Você impute o teu teto. Você determina o teu teto de acordo com as barreiras e com os degraus que você vai suplementando no quesito valor agregado. E aí, nós vamos para percepção e realidade, né, gente? Aí eu chamo um pouquinho para minha área, que é o Amazing Chicken. Quando eu abri o Amazing Chicken, eu tinha a percepção de como eu vendia frango frito, os meus concorrentes eram o KFC, o Popeye, e ali eu entendi que não, que a minha realidade era outra. Eu não tinha que ir de encontro aos meus concorrentes somente porque tinham o mesmo cardápio que eu. Eu tinha também que ir na outra ponta, que está o cliente com o poder de compra. Onde ele vai gastar o dinheiro do fast food dele? Então eu entendi que a pizzaria também era meu concorrente, que a hamburgueria também era meu concorrente. Por que é importante no planejamento, quando você começa a colocar esse planejamento em pé, você tem que entender também com quem você está lidando, para também direcionar o teu marketing de forma assertiva. Então, quando eu comecei só a falar para aquele consumidor de KFC e Popeye, eu não tive tanto retorno como quando eu comecei a falar com aquele consumidor de fast food num todo. E aí, a gente entra na concorrência e no mercado. Poxa vida, falar de precificação e não falar do concorrente, por mais que você não queira, você sempre vai dar uma olhadinha no cara do lado, você sempre vai dar uma espiadinha o preço do cara. E aí a gente chama atenção para você, como você se posiciona no mercado. Quem é o seu concorrente? Real, gente. O concorrente real nem sempre é aquele cara que você usa como referência. Existe uma grande diferença, a referência para o concorrente. Eu tinha no Amazing Balls alguns concorrentes no parque, mas em compensação eu tinha algo de referência que era intocável. Como eu tinha parque, para mim, a minha referência e não a minha concorrência era a Disney World. Para mim era fantástico como eles operavam, como eles tratavam seu cliente, como eles elaboravam as atrações e tudo mais. Mas eu me colocava também no meu lugar. Eu sabia que jamais eu era um concorrente, nem ele para mim, nem muito menos eu para ele. Então ali eu tenho ele como referência. Então separar o concorrente do referência é bacana. Como também, como eu tenho referência positiva, também existe a referência negativa, que é aquele cara que tinha um parquinho que ele monta no fim de semana na pracinha em frente à igreja. Aquele cara não me era referência também. Ele não tinha um cliente ali assíduo, ele era passageiro, ele não tinha controle de indicadores do que aquele cliente ali estava consumindo, porque aquele cara gastava por atração e em certo momento ele saía dali e consumia do pipoqueiro que estava na esquina, enfim. Agora, o meu concorrente real era o Parque da Xuxa, o Parque da Mônica, e dali eu comecei a entender como atender a concorrência. E o que é bacana, gente, eu tinha uma dor do meu cliente e uma dor de um cliente nosso é a nossa dor, e a gente, quando vende serviço, a gente vende entrega de uma solução, entrega de uma dor. Nós tínhamos um problema que a criança, quando acabava o parque, tirar essa criança de dentro da piscina de bolinhas. 310 mil bolinhas, a maior piscina de bolinhas da América Latina. A criança entrava, assim que o parque abria, e na hora de sair falava, mas já, pai? E abriu o berreiro, aí o monitor ia lá, pegava essa criança, punha no colo do pai, ela se esperneava. Era uma dor nossa, do pai e da criança. E aí eu fui buscar a solução, não no meu concorrente, eu fui buscar a minha solução na referência. O que a Disney fazia para encerrar a atividade dela daquele dia? E eu entendi que ela tinha uma atração específica.
ela fazia a queima de fogos todos os dias à noite. Evidente que por isso que eu me punha no lugar de somente ter a Disney como referência, porque eu não tinha capital para ter fogos todos os dias como encerramento, e muito menos eu tinha espaço físico, porque eu tinha um parque indoor. Meu parque era fechado, não era ao ar livre. Mas eu entendi que ele, para chamar a atenção que estava acabando as suas atividades, ele tinha uma atração. E ali eu fiz o teatro de fantoches. Então, meia hora antes do parque fechar, chamávamos todas as crianças para o teatrinho de fantoche. Ela saía da piscina, fechávamos a piscina e no final dessa apresentação do fantoche, a criança já ia naturalmente para o colo do pai e entendia que ali estava acabando o dia. Então, é muito importante você também ter esse estudo de quem é você dentro do mercado, como que você quer se posicionar dentro do mercado. Outra coisa, você tem que olhar o concorrente? Claro que sim, mas de que maneira você está olhando por esse concorrente? Nunca olhe para o concorrente com uma visão de CNPJ, com uma visão de PJ. Sempre se ponha no lugar de uma pessoa física, de um cliente. Entenda o que aquele cliente está tendo de satisfação junto àquele concorrente. O que ele está ganhando, que solução o concorrente está dando para ele, que dor ele está curando e que experiência ele está vivendo no concorrente. Porque se você vai com visão de CNPJ, você vai em busca de resultados. Você vai querer entender quanto é o passaporte desse cara, quantas horas ele fica aberto, o que ele vende na lanchonete. E nem sempre é essa visão, ou melhor, nunca é essa a visão do cliente. Ele quer chegar, a criança dele quer brincar e ponto final. E o que tirar de melhor quando você está olhando, quando você está dentro do seu concorrente? O que você pode ver de melhor? O que você implanta no seu negócio e o que você jamais traria para o seu negócio? E outra coisa, cuidado com o copiar. Entenda aquilo como fogos em troca de teatro de fantoches, algo que você entendeu que é bacana ali que ele faz, mas que você pode trazer de uma forma diferenciada, mas com o propósito sendo o mesmo, porque isso é muito bacana. Sabe por quê? Porque quando você compara a concorrência, inevitável você é comparado também no valor, no preço. Agora, quando você está entregando algo diferente, algo que não tem comparação, algo com um diferencial totalmente fantástico, uma experiência que o cara fala, uau, você já tira do foco do cliente o preço. E, gente, nós vamos ver aqui para frente o quanto o preço, em certo momento, não faz mais sentido para o cliente. E o nível de indicação? Quanto esse teu concorrente está sendo indicado e quanto você já está sendo indicado. Ai, Aníbal, eu estou começando só agora. Ok, você não tem ainda indicadores para isso. Mas entenda como esse cliente está chegando no teu concorrente. Ele está sendo indicado? Ele já é indicado do indicado? Como que ele está chegando? E o nível de divulgação? Onde esse cara está divulgando o trabalho dele? Online, offline? Aí você fala, pô, é sacanagem falar de offline, né? Nós estamos na era do marketing digital. Mas, gente, entenda seu cliente. Veja como chegar até ele. Eu hoje tenho franqueados que entregam panfleto, fazem panfletagem com um menininho, levando para a portaria dos prédios um bolinho, deixando em cada caixa de correio um panfleto. E, gente, traz retorno. Imã de geladeira, ainda tem cliente que ainda trabalha isso, ainda tem franqueado trazendo seu cliente pelo imã de geladeira, cobrando ele. Ai, minha filha pegou meu imã de geladeira, você me manda o outro nessa porção agora que você mandar? Fiquei sem meu imã. Então, é evidente que hoje o mercado do marketing digital é amplo, é muito maior e muitas vezes muito mais assertivo. Mas não significa que você não pode também trazer seu cliente de uma forma offline.
E aí nós vamos para 2 tabelinhas essenciais para precificação de serviço, gente, que são os inegociáveis e são os vale quanto pesa. Como são os inegociáveis? O que você não está disposto a fazer? Foco no que você quer atender. Foco na sua precificação, porque aí você consegue muito mais exatidão nos seus custos, porque você não sai na curva. Você tem aquilo muito bem determinado, você tem objetivo, você tem foco determinado. Tempo. Quanto você está disposto a dedicar seu tempo ao seu cliente? Gente, eu quebrei, e foi puro ego, e a vez que eu quebrei, a minha maior dificuldade era de madrugada. Você acorda e você fala, não é possível. Tem que ter alguém para me ouvir, tem que ter alguém para ouvir essa ideia, o que eu vou fazer no dia de amanhã. E, gente, eu me via sozinho nesse desespero. Quando eu passei por uma situação de financeira difícil, de novo, pelo mesmo ego, eu aí falei, não, dessa vez eu não vou passar por esse sufoco. Eu vou em busca de uma pessoa que vai me ouvir a hora que eu precisar. E eu encontrei um abençoado de um advogado que eu falei, amigo, você não está entendendo, eu estou contratando você por tempo 24 horas, tudo bem, full time para você? Bora! Gente, hoje ele é sócio de algumas empresas junto comigo, é um amigo pessoal, mas assim, ele tinha um diferencial de outros advogados. Você, como educador financeiro, o que você está fazendo de diferente para o teu cliente? Eu já fui atender mentorado meu em aeroporto. Ele fez o check-in e nós fomos fazer uma sessão de mentoria num café dentro do aeroporto de Congonhas, de Guarulhos. Ele ia chegar, Aníbal, tem como você me encontrar comigo lá e a gente já faz alguma coisa, porque de lá eu já vou direto para a empresa e é uma reunião que eu preciso trocar uma ideia com você? Bora lá, que hora seu voo chega? Então, gente, qual é o tempo disponível? E tá tudo certo o teu inegociável. Se você virar para mim e falar, Aníbal, é combinado já com o meu companheiro, com a minha companheira, todo dia eu saio de casa, não vejo meus filhos acordados. Então, é regra em casa. Nós jantamos às 8 horas, todos juntos. Beleza, fecha às 6 horas o teu escritório e bora pro jantar. Eu não abro mão de sexta-feira, 6 horas da tarde, o cara só vai me encontrar na segunda, 8 horas da manhã. Tá tudo certo, mas monte os seus inegociáveis. É importantíssimo você determinar as suas ações. Classe social, consumidora, quem você quer atingir? Qual é a tua expertise? Putz, você tem anos dentro da Mercedes-Benz. Você sai de lá, você vai montar uma oficina, você vai atender só carros da Mercedes-Benz, porque você tem que pôr em regra aquilo que você tem, que você aprendeu a tua vida inteira. Quanto custou de tempo, de investimento, esses 15 anos você ali aprendendo, você se dedicando? Hoje você tem que colocar isso no teu preço. Você tem que validar o teu conhecimento adquirido. Tudo que você investiu, bons colégios, uma faculdade, um MBA, uma pós-graduação, um doutorado, e naquilo que você é bom, o que você está trabalhando, investindo nisso. Olha, tem o atleta mais pago do planeta, diz que é aquele jogador de golfe, não vou lembrar o primeiro nome dele, mas é o Tiger. E, gente, ele é muito bom nas tacadas de golfe longas. E ele é péssimo no bom sentido. O cara é campeão, mas ele não é tão bom nas tacadas de curto trajeto. E aí um repórter perguntou para ele, e aí, você precisa se dedicar muito mais em bolas em tacadas curtas? E ele falou, não, eu vou continuar investindo, eu vou continuar treinando naquilo que eu sou ótimo, naquilo que eu sou bom, para ficar ainda melhor.
Se eu sou bom em tacadas longas, é nisso que eu vou me aprimorar. Nas tacadas de curta distância, não. Eu já sei que eu já não sou bom. Para que eu vou investir naquilo que eu já não tenho habilidade? Então, gente, entenda no que você é bom. Você é um educador financeiro que fala para empresas? Você é um educador financeiro que fala para empresários? Que fala para pessoas físicas? Qual é teu nicho? Precificar, você primeiro precisa entender o teu cliente a fundo. Análise do seu perfil comportamental. Quem é você? Primeiro você precisa se conhecer para depois começar a se vender. Qual é teu perfil real? Qual é o seu diferencial? Gente, vocês vão ouvir essa palestra inteira falando de diferencial, porque o diferencial é a cereja do bolo que vai fazer você ter valor agregado ao seu serviço. Não adianta você saber que o teu concorrente, a mentoria dele de educação financeira, o processo de coach dele de educação financeira ou de qualquer outro processo custa 1.000 e você vir com 999, cuidado, porque vai chegar um cara pálida com 998. Até que uma hora vocês vão estar se matando por R$665. Então, procure sempre o seu inegociável, o seu diferencial. Cliente versus freguês. Quem é o seu avatar? E aí, gente, eu acho muito legal. Para mim, eu acho que eu sou o mais velhinho aqui da turma. Eu ainda sou do tempo da freguesia de pão, freguesia de leite, freguesia de doces. E assim, para mim, faz até hoje todo sentido. Se você vai no dicionário, cliente está lá, pessoa compradora. E quando você vai no dicionário e vê freguês, pessoa compradora habitualmente. Puta, que legal, fidelidade é fantástica. Ah, mas Aníbal, eu presto um serviço de educação financeira, quando o cara sai do momento negativo, eu solto a mão dele. Não, pelo contrário. Você já está se preparando para o módulo 2, para o módulo 3? Esse cara pode amanhã querer uma ajuda sua para você mentorar ele, para ele abrir o seu próprio negócio. Porque hoje ele tem condições, ele hoje tem educação financeira. Você está se preparando para o módulo 3 para ele ser um investidor? Puxa, você está se preparando uma mentoria especial para casa própria? Você empoderou o teu freguês. Você não pode soltar a mão dele e nunca mais olhar para ele. Você fez um trabalho bacana em cima desse cara. Você criou uma marca em cima dele. E o que é mais legal, esse cara também saiu dessa relação te dando credibilidade, confiando. Caramba, eu tava todo ferrado. Eu vou me comportar, Thiago. Eu tava todo ferrado e agora numa boa. Poxa, esse cara me livrou. Esse cara salvou meu casamento, salvou minha vida. Gente, por que não aproveitar e ter muito mais negócio com esse cara? Mas para isso você também precisa criar novos módulos. O que você cura? Ah, eu sou educador financeiro, legal. Mas e aí? Qual é a tua sacada? Qual é o slogan que você vai usar? Saia do vermelho? Putz, venha com a martelo, você nunca mais vai olhar para trás com insegurança. Qualquer slogan. Mas é assim, o que você está entregando para esse cara, ele precisa de solução, ele precisa de cura, potencial de consumo. Esse cara tem o que para te dar? O que ele pode te compensar? Gente, você tirou ele do menos 10 para o mais 10. O que ele vai fazer com esses R$10? É nisso que você tem que começar a se adequar. Dentro de aprendizado individual, quanto você está ainda investindo em você? Quanto você está falando para você de uma forma bacana? Porque assim, é que nem aquele prestador de serviço, aquele contador. Putz, ele trabalha, o inegociável dele, ele trabalha só com empresas simples, bacana.
Só que esse cara que tem uma empresa simples, ele começou sozinho, depois ele teve um funcionário, ele teve 10, e aí? Vai chegar um certo momento que a pessoa que você deu educação financeira, ele vai virar e vai falar, eu agora preciso que você venha me ajudar num negócio que eu estou ampliando minha empresa. E você vai falar, não, é melhor você procurar agora outro educador financeiro. Eu parei no tempo. Eu fiquei bitolado em só atender pessoas físicas que estavam começando. Não, também evolua junto com ele. Se você está servindo de trampolim para o teu freguês, use também esse trampolim para evoluir a tua carreira, crescer você como profissional, oferecer um diferencial. Olha o diferencial aí de novo, eu prometi. Exponenciar possibilidades. Poxa, você está com o cara pálido ali, ele está te pagando por uma educação financeira, mas se você vê que ele tem potencial para algo, se você vê uma grande oportunidade que ele pode caminhar, mostra o caminho. Pelo menos sugere. Amigo, olha, eu estou vendo uma grande oportunidade aqui para você. Eu estou vendo que você trabalha com esse serviço, mas se você ampliar, você vai alcançar uma gama de clientes muito maior. Faz um teste. Aproveita enquanto eu estou aqui mentorando você, vamos fazer um teste. Exponencie esse freguês, porque esse cara, quando tiver com os bolsos cheios, é com você que ele vai querer evoluir também cada vez mais. Vale quanto pesa. Lembra que na balança tem os inegociáveis e tem o vale quanto pesa. Gente, agora é importantíssimo você também validar tudo que você estudou. Não dá para você deixar fora de uma precificação, ou se o teu concorrente é um cara que, um cara pálida que simplesmente só porque guardou R$100 numa poupança, bate no peito e sai dizendo que é um educador financeiro, e você, com MBA, pós-graduação, fora MBA, você foi buscar doutorado e tudo mais, isso tem que ser colocado no papel. Quanto eu investi para chegar onde eu cheguei? Qual é meu grau de instrução? Aqui, quando eu marco o grau de instrução, eu não estou dizendo de carteira escolar. Eu estou dizendo daquele mecânico que ficou 15 anos batendo cartão na Mercedes. Tem que validar a hora de serviço desse cara. Ele não pode ser mais um mecânico. Então, o que você investiu? E aí, gente, quando eu pergunto para o meu mentorado, que assim, cara, você acha que você gastou muito para se preparar? Você acha que você gastou muito com educação? O cara fala, putz, Aníbal, pra caramba! Eu falo, você tá na cadeira errada, levanta, deixa vir outro sentar aqui na minha frente. Porque para mim, mentorando tem que falar, eu investi muito. Porque quem investe espera retorno. Quem investe tá olhando aquele investimento com lucro. E é isso que você tem que fazer. Você não tem que olhar para trás e falar, putz, se eu soubesse, não tinha gasto tanto em faculdade, tanto em treinamento, tanto em curso. Não, você investiu numa carreira. E é dessa carreira que você tem que buscar o lucro. Treinamentos, você saiu com um canudo na mão. O que dali para frente aconteceu? Tem gente que pega esse canudo, mesmo vamos dizer, de uma medicina. Ele vai pegar, vai colar numa parede, abrir um consultório e vai ficar a vida inteira dele ali atendendo consultas. Já outros não. Vai fazer simpósio na Inglaterra, congressos nos Estados Unidos, especializações em PQP de alguma coisa. Ele não para de investir na sua carreira. E aí, quando você pega a precificação de um serviço, de um médico, que realmente pegou aquele diploma, estacionou ele numa gaveta ou numa parede, e você vê que a consulta dele está R$200, R$300, e você vê aquele cara, que valor agregado ele pôs na consulta dele, na carreira dele, e está cobrando seus R$1.200, está trabalhando dentro de um hospital Einstein, que esse cara transformou a carreira dele, porque ele não parou, ele está sempre gastando,
Não, gente, ele está investindo. A próxima vez que vocês falarem de tudo que vocês estudaram, lembra desse careca chato e você vai falar, não, eu investi, eu não gastei. Indicação. Gente, é muito importante essa parte de indicação. O que esse cara, ele tem que sair por aí falando de você aos 4 cantos. Hoje, quando eu sentei na bancada com um cara que eu nunca tinha visto na vida, e o Marco, me ajuda. Carvalho. Eu ia falar Cavalcante, Carvalho. E ele virou e falou, gente, o Thiago revolucionou minha vida. A Martelo fez a diferença na minha vida. E eu falei, gente, não se esqueça, Martelo Educação Financeira. Gente, 10 segundos de rádio, mas não importa, aquele cara tá te indicando, aquele cara tá falando. Ele precisava estar ali falando? Ah, não, eu vou falar da Martelo porque o Thiago me chamou aqui. Não, foi espontâneo. Ali estava rolando um bate-papo, não estava nada combinado. É cliente satisfeito, é freguês satisfeito. E aí, a gente sai e ele vê possibilidades de ainda ter o Thiago no jogo dele. Porque para ele foi fundamental. Ele tem hoje confiança. Ele acredita no trabalho do profissional que passou a educação financeira para ele. Então, o que você está entregando? Gente, vocês estão entregando 100% do que vocês combinaram? De educação financeira, do treinamento de vocês, da mentoria de vocês? Errado. Você é mais um, entra na fila, pega a senha. Hoje em dia, quem presta serviço, quem traz cura, quem traz solução, tem que entregar 101%. Esse 1% é o detalhe, é o carinho, é a diferença. Olha, eu falando de novo do diferencial. É isso que vai fazer diferente. É isso. Eu tenho certeza que qualquer um que passou por vocês, ou vou usar de novo o Marco. Ele numa festinha, numa rodinha de amigos, e o cara fala, pô, Marcão, trocou de carro. Cara, pelo menos o step desse carro eu devo para a Martelo Educação Financeira, meu. Porque esse cara me transformou. Meu, ele tá numa rodinha de amigos, descontraído. Ele não é garoto propaganda teu. Mas pode ter certeza que esse cara vai alavancar a tua marca, o teu nome. Valor agregado. Puta, é muito legal falar de valor agregado. Meu, principalmente quando você consegue sair de um preço 10, 20 para 50, para 100. Gente, é totalmente diferente. Você aquele mesmo serviço e você conseguiu dobrar, triplicar. Gente, hoje uma camisa tem 6 botões, tem 2 punhos, tem um colarinho. Por que uma camisa custa 30 e a outra custa 600? Porque uma tem o detalhe, tem aquele 1% a mais. Ele não entregou, você não foi comprar uma camisa e o cara falou, ó, tá aqui, pode contar, viu? Tem todos os botões, todas as casas, ó, eu pus punho e eu pus colarinho. Claro, é o que você está entregando, é o 100% que ele está pagando. Agora, quando você vê a linha do botão de uma outra cor combinando com o colarinho, quando você vê a casa costurada com uma linha combinando com o punho, com a virada do punho, é isso. E aí você fala, putz, quando eu também estiver vendendo o meu serviço a 600 pau, eu também vou caprichar. Não. O cara que chegou com a camisa a 600 pau, o cara que chega com a mentoria dele, com o serviço dele a 600 pau, ele já estava entregando todos os detalhes quando ainda estavam pagando para ele 30. Não se ilude que você vai estar aqui vendendo mentoria financeira meia boca, porque lá na frente, quando eu tiver bastante cliente, aí eu vou entregar uma super NASA entrega de educação financeira. Para! Começa hoje, começa agora. Porque é esse cara que vai te validar, é esse cara que vai estar falando de você. Não é amanhã que ele vai esperar chegar uma educação financeira diferenciada. É hoje que o cara está se afogando. Não é amanhã. Não adianta você vir com boinha de braço pro cara que já está quase com o lábio roxo, depois que o cara já está abrindo o bico. Não, é na hora que ele levanta a mão e fala, gente,
Eu acho que eu vou me afogar. Entrega tudo, entrega teu conhecimento. Sabe por quê? Você é só uma esponja. Você viu que eu passei ali, tudo que eu estudei, tudo que eu investi na minha carreira, mas ali onde eu fiz questão de parar, na minha carreira profissional, o que eu estou entregando com tudo que eu aprendi, o que eu estudei, o que eu investi, é disso que se trata. Para mim, eu tenho prazer de estar ali em frente ao mentorando, porque eu sei que eu vou estar ajudando com tudo que eu ralei, e esse cara não vai sair com o joelho ralado, esse cara não vai sair com a boca roxa, esse cara não vai sair com o olho roxo, não, porque ele tá me pagando por tudo que eu apanhei por ele. Esse cara vai sair sem cair uma gota de suor, porque ele tá pagando pelo meu serviço, e eu tenho obrigação de entregar uma coisa legal. Lei da oferta e da procura. Gente, vai me falando se o tempo tá estourando, hein? Então, Aníbal, a gente tem mais 3, 4 minutinhos, 4 cara. minutos, eu também já tô encerrando, gente. Show. Valor agregado, lei da oferta e da procura. Gente, vai em busca do teu momento sazonal. Puxa, o momento hoje, 80% da família brasileira está precisando de educadores financeiros. Cadê você gritando aí? Pessoal, você que é carteirinha carimbada do Serasa, eu tô aqui. Diferencial de novo, credibilidade, já falei, potencial do seu cliente ideal e seu cliente real. O meu cliente no parque o ideal, era a criança, que entrava na piscina e saía maravilhada, implorando para o pai, eu quero fazer festa aqui no Amazing Boss. Agora, o meu cliente real era o pai e a mãe que tinha poder de compra. Quem é teu cliente real? Quem é aquele cliente que vem ali, mas não está te monetizando? Quem é o teu cliente real? Você tem que descobrir. Seu número mágico. Gente, agora para você se precificar. Cliente, vá buscar quem é teu público-alvo. Poder de consumo. Quanto você acha que esse cara pode gastar com você? E quanto você vai fazer que ele gaste com você, porque você vai aumentar o bolso dele. Diferencial, valor agregado, inegociáveis, levantamento do investimento, serviços, procura sempre ter mais do que um produto na prateleira, encha a sua vitrine de serviços, lei da oferta e demanda, viver com dignidade, o teu padrão de vida. Você não precisa ficar milionário da noite para o dia. Faça uma evolução desse teu preço, teu número mágico. Comece com um padrão de vida com dignidade, o mínimo necessário para realmente você também poder impulsionar o teu negócio. Tangível, mensurável. Quanto você está cobrando? É tangível? É mensurável? Vale a pena para você? Bem-estar com o seu serviço. Cuidado. Existem pesquisas que já comprovam que em 2050, 80% da população vai estar doente emocionalmente. Ansiedade, depressão, angústia, burnout. E, gente, mas 2050 tá longe, Aníbal. Não, gente, em 2030 eles já calculam que 50% dessa população já vai estar doente. Então, cuidado, não abra mão dos seus inegociáveis. Faça algo que você realmente consiga fazer um trabalho e uma entrega bacana. Governança. O preço está cada vez mais distante da venda. Hoje o consumidor está muito mais preocupado. Eu estou entregando esse dinheiro para você. O que você vai fazer com o meu dinheiro? Onde você vai colocar? Que bem você vai fazer para o planeta e que mal você vai fazer? Porque eu não quero o meu dinheiro envolvido, quem não tem um propósito. E aí, gente, bem rapidinho, o mentorado vira para você e fala, estou fazendo tudo certo, mas não está rolando. Tudo que você mandou e não está rolando. Eu fui em busca dessa dor desse meu mentorado. Não é possível, ele está fazendo tudo que eu mandei e mesmo assim não dá certo. Descobri na montanha mais alta do Tibete, um monge numa caverna. Ele disse que é praga de sogra, olho gordo de vizinho, cunhado mal intencionado. Então, eu saí de lá com uma oração que eu vou fazer para vocês agora, para a sogra vomitar verde e parar de secar vocês. Ó preço todo-poderoso, fazei-me calcular-te com exatidão e prosperidade. Livrai-me de todo o pecado do desconto exagerado e da ganância do preço alto. Salve-me da tentação do trabalhar e nunca sobrar. Fazei-me, ó céus,
conquistar frutos com a margem de lucro e markup. Rogai precificação, que no final consiga lucros e dividendos com muita riqueza garantida para todos sempre. Amém. Pessoal, quero agradecer demais. Vamos abrir agora para perguntas. E assim, acredite em você. Eu quero que todo mundo agora abra o seu microfone e me responda o que eu estou colocando aqui na tela. Eu sou... Vamos lá, pessoal, um coro aí, vai. Eu sou... Não, gente, acabei de abençoar vocês, senão o martelo não me chama mais. Vocês são fora de série. É fofa, é fofa. Não pode falar palavrão, gente. Gente, tá aqui todo meu Insta, sejam muito bem-vindos. Espero que eu tenha trazido um pouquinho, humildemente, de informação para vocês dessa minha caminhada aí de 40 anos aí atrás de um balcão. Pela palestra. Infelizmente não consegui pegar desde o início, eu entrei da parte do concorrência em diante, mas você falou algo que me interessa muito, que é o vale quanto pesa. Eu tenho muita dificuldade de pensar, assim, eu sei, eu nunca coloquei na ponta do lápis, eu acho que talvez esse seja o erro, de quanto que eu já investi para a minha profissão. Mas na hora de precificar, eu fico, não vou cobrar isso, porque, gente, não dá, eu estudei muito, tá. Mas, ao mesmo tempo, não sei quanto a mais eu coloco em cima disso. Tá, vamos lá, Eliane. É aquela coisa, você também tem que fazer uma projeção de carreira. Um médico, quando ele se forma, ele não começa já com uma consulta, porque ele faz a conta de tudo que ele gastou numa universidade de medicina e ele põe na primeira vítima que aparecer ali o preço real. Então, assim, faça uma projeção. Você é uma moça nova, você tem muita lenha para queimar. Então, assim, geralmente uma carreira vai em torno de 25 a 35 anos. É uma carreira bacana. É lógico que você não vai dividir aquilo e você vai trabalhar 25, 35 anos com aquele preço. Você vai escalando o teu valor dependendo de quanto você está sendo indicada, quanto você está evoluindo, quantas pessoas estão te indicando e por aí afora. Então, é realmente ter o bom senso, entender como que está a tua concorrência. Você é de São Paulo mesmo? Sim, eu sou tradutora e intérprete de Libras. Oi? Eu sou tradutora de Libras. Uau, a minha área é essa. Isso. Puxa, muito bacana. Depois até me chama que eu vou te indicar um pessoal que tá atrás. Me pediram para eu fazer um projeto de educação financeira com Libras. A gente pode fazer uma parceria e bora lá. Mas é assim, gente. Infelizmente não envolve muito porque é um pessoal carente. Já me procuram porque sabe que eu sou coração mole, tá bom? Mas aí se você quiser a gente vai juntos. Então é assim. Você já tem um diferencial. Você já tem essa pessoa que está ingressando, ainda mais que hoje existe todo aquele investimento em trazer a mão de obra daquele deficiente auditivo, daquela pessoa para o meio. O Extra fez um trabalho fantástico com esse pessoal dentro dos supermercados e tudo. O meu primeiro salário. Quer dizer, tudo você pode também ir abrindo, escalando o teu negócio, dividindo também. Poxa, eu vou atender de Libra, eu vou fazer mentoria, eu vou fazer uma consultoria. Mas é importante, desde o começo, você pôr na ponta do lápis quanto foi investido. Tá bom? Não deixe de colocar. E aí você fala, eu vim de uma universidade pública que não gerava mensalidade. Pelo contrário. A marca dela é importantíssima você colocar no teu custo aí. Porque ela tem o teu diploma vai ter muito mais peso do que talvez uma outra faculdade. Então não é quando eu falo para validar algo, não é validar só dinheiro. Valide também seu tempo, que hoje tempo é dinheiro, sempre foi. Tá bom, obrigada. Já deu um norte aqui, obrigada. Legal. O Aníbal, deixa eu fazer uma pergunta baseada na pergunta da Eliane, né? Eliane, isso. É o seguinte, assim, por exemplo, lá também, quando eu comecei o trabalho, lá atrás e tal, não sei o quê, quando eu fundei a empresa em 2015, eu também tinha bastante dificuldade em fazer precificação, né? Porque até então eu tinha sempre trabalhado em empresas que já estava tudo pronto, enfim, prestador de serviço e tal, né? Aí quando você vai partir para sua empresa, sempre rola realmente uma insegurança, blá, 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 beleza.
E aí uma coisa que eu fiz, que pra mim deu certo, aí eu queria até ouvir você, como que você vê isso, né? Vai que eu deu certo, mas tô fazendo errado, sei lá. Então você ajuda a gente aqui, que era assim. Por exemplo, vamos supor, eu chegava no preço justo, que era, por exemplo, R$ 500, um exemplo, né? Aí o cliente não tinha condições de pagar, né? Eu sabia que ele não tinha condições de pagar. Então, por exemplo, eu ia lá e oferecia, sei lá, por 200, para não perder o negócio, né? E aí, quando um dia eu ia tentar cobrar os 500, aí o cara se assustava, falava, porra, cara, mas pô, era 200, 500, agora, tá maluco? Aí o que eu comecei a fazer? Eu falei assim, beleza, quando agora, depois de um tempo, eu fiz assim, cara, ó, o valor é 500, mas entendendo o seu momento, querendo e podendo aqui te auxiliar nesse exato momento e tal, vou abrir uma exceção e fazer por 200. Mas pelo menos ali já tá comunicado, né, que o valor ali era 500, né, enfim. Ou seja, fica muito mais fácil para você, imagino eu, essa é a pergunta, transitar o cliente por esses valores, né? Como é que você vê isso, Aníbal? Na verdade é o seguinte, né, gente? Você tem que comunicar a ele que o teu preço cheio, você tem que comunicar. O que você pode também colocar é assim, vamos começar com 200, como eu acredito no meu trabalho, no meio da mentoria você vai passar para 300 e depois você vai chegar a 400 no final. Por quê? Porque quando você começa a fatiar o cobrar desse cara, quando você sair de 400 para 500, vai ser muito mais fácil, não vai assustar como você sair de 200 para 500. Então, quer dizer, você já faz aquele PNL básico, o gatilho do chamar para si, que olha, eu confio no meu trabalho. Então, eu vou começar com 200, porque eu vou estar te ajudando. Mas no meio, aí você precisa me ajudar. Entendeu? E aí Perfeito. É aquela coisa, você também vai alcançando. É lógico que todo mundo tem que começar. Você não adianta arrancar do cara 500 se ele só tem 200. Mas no meio do caminho, fala você. Agora a pergunta é para mim, é para você. Você entendeu o valor agregado quando você saiu do Shark Tank e começou a falar, a Martelo esteve no Shark Tank? Você entendeu quando teve um diferencial que você, pelo menos, quando você fala, desplanilhe-se? Caramba, meu, todo mundo fala só de planilha quando fala de dinheiro, de educação. Quando a Camila Farani vira e fala como é que é, não, pode parar. Porque chama atenção. Aquele dia mesmo na rádio eu falei, não, aí você quer demais, aí é milagre. É o teu diferencial, é aquilo que vai chamar atenção. Então isso tudo você vai pegando a manha, a malícia, na porrada, no caminhar mesmo. Parabéns pela palestra, né? Porque eu acho que muitos vieram com uma expectativa aqui, né? De ver uma formulinha falando como que você precifica. E na realidade a gente teve uma aula aqui de um plano de negócio, né? Uma modelagem falando sobre vários aspectos, né? Do que é importante na precificação. E aí, Aníbal, pegando muito do que você trouxe, do que a gente passa aqui na Martelo, hoje a gente tem, né, a gente vive essa era digital, como você bem mesmo falou, e temos muitos concorrentes, mas muitos concorrentes mesmo, cara, que não foi no Shark Tank, que não apresenta nada de diferente, que fala a mesma coisa para todos os clientes. Olha, preenche planilha, regrinha 50, 30, 20, olha, faça isso, faça... Cara, não tem nada de diferente. Só que os caras fazem uma coisa melhor do que a gente, que é aparecer. Então, essa questão hoje no digital, o parecer ser, chama muito mais do que o efetivamente ser. Lógico que se você for, né, fora da curva, como você colocou lá, se você for fofa, né, você consegue muito mais. Só que tem muita gente que não é e que parece ser. Então, essa questão aí de valores e tudo mais, hoje as pessoas elas falam muito o que falam para elas fazerem, né? E aí a gente entra numa série de outras questões aí que até aqui dentro da Martelo a gente tem uma grande dificuldade de lidar. Tá, Danilo, vamos lá. Primeiro, esse cara tá
gastando horrores no tráfico, com certeza, né? Porque ele tá pulverizando, tá atirando para todo lado. Mas assim, o teu olhar de concorrente, você tá tendo uma visão como cliente ou como concorrente, como CNPJ? Como as duas coisas. Tá. Eu consumo como concorrente justamente para ter ali uma comparação, benchmark, e também vejo como CNPJ justamente para pegar boas práticas, o que está fazendo, o que não funciona e tudo mais. Né? Só que, assim, esses caras, Aníbal, como você falou, os caras colocam lá alguns milhares em tráfego e o cara tem resultado, entendeu? O cara passa o trator. Gente, tem cliente, tem freguês para todo mundo. Primeiro você tem que entender quem é o teu cliente, quem você quer dentro da Martelo. Porque quando você começa a chegar num estágio onde você já passou o Shark Tank, onde você já tem a cereja do bolo, quando você já começa a estar num outro nível, onde você começa a entender as pessoas te indicando, quando você começa a entender o indicado do indicado, você está num patamar e você também tem que validar essa freguesia montada. Será que esse cara que está vendendo horrores, se você pegar na multidão desse cara e falar, é esse freguês que eu quero para Martelo? Puta, vai com Deus, meu. Vai, boa sorte. Sabe por quê? Porque esse cara, talvez, você sabe quando você põe a cabeça no travesseiro, o cara que sai da Martelo nunca mais volta pro vermelho. E talvez esse cara tenha esse volume todo, porque ano sim, ano não, o cara tá lá batendo na porta dele. Não, e tem uma coisa absurda, Aníbal, porque assim, a gente viu isso esses dias, o que os caras fazem? E aí, pô, é uma crítica ferrenha que eu tenho, tá? É um bando de filha da puta, porque o cara vende um curso e dentro daquele curso ele faz uma promessa que não vai se concretizar, para a grande maioria, para 99%, e aí dentro daquele curso ele gera um problema e aí ele vai fazer um upsell, ele vai vender um outro curso para resolver um problema que ele gerou no primeiro. E aí no segundo ele faz a mesma coisa, e no terceiro a mesma coisa, entendeu? E aí, assim, os fregueses, assim, uns acordam no meio do caminho, percebem que estão sendo enganados, e outros não. E, cara, fazer o quê, né? Não, eu acho que assim, o problema é que assim, e pode perceber, o cara nunca vai virar e vai falar, puxa vida, eu vou te dar uma compensação, vou te dar mais 3 horas, mais um módulo, porque a falha é nossa. É sempre o outro que não... Olha, você não conseguiu, porque eu fiz o meu melhor. Se você não conseguiu, o erro tá em você. Quer dizer, não é aquele cara que faz o diferencial. É complicado, Danilo. A concorrência nem sempre é agradável. Primeiramente, parabenizá-lo pela palestra, assim, formidável, excelente, assim, trouxe muitas reflexões. E, assim, eu queria deixar uma provocação, na verdade, ao invés de uma pergunta, né, trazer alguma provocação de uma coisa que você me falou que me despertou uma experiência que eu tive, né. Fazendo um breve relato aqui da minha experiência, eu venho de uma longa trajetória de vida, né, no meio dessa trajetória, eu já estive empresário, e já passei pela experiência que muitos empresários passam, né? De falir, de quebrar uma empresa, de se reinventar. Mas, enfim, o que eu quero trazer é em cima da sua fala da concorrência, né? Você tem a concorrência direta, que são, no nosso caso, outros educadores financeiros, o que foi falado aqui, e a concorrência indireta, que muitas das vezes é difícil de se identificar. E para isso eu quero trazer uma experiência minha como empresário. Eu já tive uma fábrica na área de decorações, uma fábrica de cortinas, tá? Então, na época, quando eu montei o negócio, eu praticamente não tinha concorrentes diretos, fábricas, eu tinha concorrentes daqueles que servem de referência do que não fazer, né? Que você vê, olha assim, esse aqui não tá certo. E em alguns momentos do ano eu tinha dificuldades de vendas e eu não entendia por quê. E eu fui analisar o mercado e eu passei a descobrir meus concorrentes indiretos, que não eram nem outras fábricas, nem outras lojas, enfim. Olha só, pasmem vocês, meus concorrentes indiretos numa fábrica de cortina era carro e indústria de turismo. Então, por exemplo, no final do ano, o meu cliente, ele tinha que decidir se ele decorava a casa, se ele trocava de carro ou se ele viajava.
Então, são concorrentes indiretos que a gente, às vezes, não percebe, mas eles estão ali, a gente tem que estar com o olho no peixe, o olho no gato, como diz o Thiago, né? Então, eu queria trazer essa provocação. Quem são os nossos concorrentes indiretos? Né? Então, assim, para poder escapar desses concorrentes indiretos que eu tinha, eu fazia promoções fora dessas épocas de final de ano, porque eu sabia que eu ia enfrentar uma concorrência desleal, praticamente, né? Então, essa é a provocação que eu gostaria de deixar aqui. Quem são nossos concorrentes indiretos? Como lidar com isso? Tá, vamos lá. Eu acho que é assim. Primeiro, eu acho que o que vale no momento desse é a tua percepção. Eu aponto muito, eu levanto muito a bandeira da percepção, porque quem tá ali recebendo um cliente, aí você liga e fala, e aí, topou meu orçamento? Ah, não, a patroa decidiu, nós vamos viajar. Ah, não, o meu marido vai trocar de carro. Você escuta uma vez, você escuta duas, opa, a luz vermelha já tem que acender. Então, essa percepção, eu também com o frango, eu só tive quando eu entendia que eu via motoqueiros passando na frente da primeira loja, movimentando o fast food para cima e para baixo, e eu falava, caramba, ninguém vai parar e pegar meu frango? Todo mundo vai levar pizza para um lado, hambúrguer para o outro, e ninguém vai parar de levar frango? Então é assim, a tua percepção é o que vale. O que eu acho que tem que ser colocado, isso serve até para o Danilo, no quesito de você ir na contramão e bater forte. Por exemplo, virar para o cara e falar, você mais uma vez vai se iludir em trocar de carro e deixar sua mulher falando que a sala não tá bacana? Chega de investir nos outros, invista no conforto da sua casa. Viajar, você viaja uma semana. Estar na sua sala com uma cortina maravilhosa, confortante, é o ano inteiro. É bater nesse sentido. Você, Danilo, você vai cair de novo com um profissional que vai te entupir de planilhas e você não vai ter nem tempo de fazer planilha. O que dirá cuidar do teu dinheiro? Ou o que você hoje está fazendo? Olhando para o teu dinheiro ou olhando se as planilhas estão certas ou erradas? Quer dizer, começar a bater no quesito para pelo menos sinalizar o cara falar, não, pera um pouquinho. Puta, tem razão, né, meu? Eu vou ficar 330 dias, minha mulher na minha cabeça falando, puta, a sala tá feia, a sala precisa mexer, e eu vou trocar meu carro? Não, dessa vez, quer saber, vou agradar a mulher. Ou o cara virar e falar, puta, é verdade, eu já passei por 3 caras, o papo é o mesmo, sempre a planilha. Porque, gente, a gente que é educador financeiro, estamos num ambiente fechado e a gente pode falar, porque é antiético você falar fora de um ambiente fechado e confiável como aqui. Mas, gente, tem muitos também que são aquele educador financeiro de palco. É aquele cara que sobe e fala daqui 30 anos. E isso eu brinco nas minhas palestras e falo muito para os meus mentorados. Se você não tomar um cafezinho nos próximos 30 anos, você vai comprar um carro. Aí eu falo, e você vai pegar esse carro e vai andar com ele com um andador. Você não vai enxergar pôr a chave na ignição. Você não vai enxergar o carro da frente. Para que você quer um carro quando você já está ferrado? Estou me comportando. Então é assim, não adianta também esses caras, essas promessas elaboradas. É lógico, se o cara parar de comer uma pizza no fim de semana, vai sobrar dinheiro? Vai sobrar. Mas esse cara está vivendo, puta, ele rala tanto, ele pega esse dinheiro, ele está validando o dinheiro dele? Não. A gente tem que virar para ele e falar, amigão, em vez de um café por dia, vamos tomar um a cada 2 dias, vamos ficar felizes um fim de semana com pizza, outro fim de semana com pão e manteiga, um pão e salsicha, e vamos curtir a família? É isso. Você não pode trancar o cara em casa e falar, meu, se você não gastar mais nada, você vai ficar milionário daqui 30 anos, e eu estou falando isso, assine. E ele vai ficar, e o cara ainda vai falar, nossa, o cara estava certo, uau. Meu, o cara tem que viver. Eu muitas vezes falo pro meu mentorado, ele tá ferrado, sem grana. Eu falo, meu, pega a tua família e vai andar no shopping. Vai passear, cara. Ah, mas meu filho vai pedir alguma coisa. Meu, para. Ele também tem que entender que o momento é validar o passear com a família e não, o momento não é gastar. Nós não estamos podendo. Eu falo muito para criança, então para mim faz todo sentido esse papo de falar, tirem as crianças da sala, vamos falar de dinheiro, que eu vivi isso na minha casa e tudo mais.
não bate mais, gente. Você tem que deixar a criança ciente, porque não adianta depois, um dia ela acorda, tá indo aonde? Para minha escola particular. Não, amigão, você vai começar na escola pública porque você teve que sair. Ai, não, eu tô deprimido, então hoje não vou para a escola pública, eu vou pro meu clube. Não, amigão, acabou o clube. Você não tem mais clube. Você vai agora ficar dentro de casa. O cara fala, meu Deus, o dinheiro é maldito. O dinheiro acabou com o meu clube, com a minha escola, com meus amigos. Puta, que bosta é dinheiro. Aí ele cria aquela crença e paradigma de que o dinheiro é maldito, que o dinheiro não entra no céu. Tudo isso. E não dá mais para ser isso. Você tem que educar o cara financeiramente, mas leve. Não adianta na base do chicote. Porque aí qualquer um faz isso. Mas eu queria, no assunto da noite aqui, eu queria dizer para vocês duas coisas. De trás para frente. Primeiro, eu queria que vocês pensassem na distinção entre o que é competidor e o que é concorrente. Porque são duas coisas diferentes que a gente bota na cabeça na mesma caixinha. Concorrente é aquilo que disputa a decisão de uso do dinheiro do seu cliente, que é o que o Arthur chamou de concorrente indireto. Né? Na verdade é assim, eu tenho dinheiro aqui, e eu tenho uma decisão para tomar onde eu vou empregar esse dinheiro para gerar um valor para mim. Então, o que concorre pela minha decisão? É a cortina nova, é o carro novo, é a viagem de final de ano ou é o plano de saúde? Essa decisão é minha, quem faz essa escolha é o cliente, que é o dono do dinheiro, tá? E esse cliente, via de regra, ele tem um usuário que às vezes não é ele, do benefício que ele vai comprar, tá? Às vezes esse dinheiro está servindo a um usuário que você acha que você está vendendo para ele, mas na verdade você está vendendo para quem ele está entregando alguma coisa. Então, se for a cortina, meu amigo, o cliente não é ele, o usuário beneficiado do valor que você está entregando não é dele, tá? Então, a educação financeira entra nesse ponto assim, quem está sendo beneficiado pelo produto que você entrega é a pessoa que está te contratando ou é alguém que está no entorno dele que vai se beneficiar com esse conhecimento e vai transformar de fato a vida? Que valor que você entrega? Então, e competidor é aquele cara que está na mesma seara que você, oferecendo uma coisa semelhante ou parecida, que fica ali tentando correr na mesma rua e disputando a atenção pelo mesmo assunto, tentando vender a mesma coisa, tá? Um competidor pode ser sim um concorrente, mas é um concorrente que vocês chamaram de direto, tá? O concorrente é aquele cara que disputa a decisão de compra do teu comprador. E outro ponto é a questão de preço e valor, tá? O assunto aqui é precificação. E para mim, Aníbal, aí você me corrija, por favor, se a minha definição estiver errada. Preço, para mim, é aquilo que eu decido, onde eu decido gastar o meu dinheiro para ter para mim o valor que me interessa. O valor pode ser para mim ou pode ser para alguém que eu quero beneficiar com o meu dinheiro. Mas preço é uma decisão de usar o dinheiro para gerar um valor para mim. Então, assim, se eu vejo o valor, eu pago o preço. Então, se você vende alguma coisa que tem um preço de R$1, ele tem um valor equivalente àquilo. A pessoa ela decidiu que ela vai pagar R$1 para ter o valor que ela precisa, bom, ela acabou de colocar preço no valor dela, percebe? Então, se a pessoa entrar na onda de vou fazer o de graça, vou fazer o de R$10, esse é o tamanho do valor que ele espera ter. Talvez ele não tenha maturidade de compra suficiente para gastar 16, 15 mil reais numa mentoria. Mas ele vai ter que passar pela jornada de faço de graça, faço de 10, faço de 700, para depois falar, não, peraí. Eu estou gastando, não é só dinheiro, eu estou gastando tempo, estou gastando energia, estou perdendo oportunidades na vida. E essa mensagem que tem que ser levada é a mensagem de que valor você gera para quem aquele dinheiro da decisão de compra vai beneficiar. Mapear qual é o valor que essa mentoria vai gerar para o decisor da compra do outro lado. Entender essa dor do outro lado. Que problema esse cara está querendo resolver? Este problema está conectado com o valor que ele quer gerar. Aí você precifica, né? Ninguém põe o preço na Ferrari sem entender se o cara gosta de luxo e quer aparecer na foto com ela. O preço da Ferrari não interessa. Percebe? É o valor que ela representa. Então, essa distinção entre preço e valor, e a gente atrela preço e valor muito junto, né? E fica achando que quem vende baratinho de montão é um concorrente com a gente. Até coloquei uma provocação pro Danilo no chat. Você prefere fazer 1000 vendas de R$1 ou uma venda de R$1.000? Eu prefiro fazer uma venda de R$1.000. Pode dar 1000 vezes mais trabalho fazer uma venda de R$1.000. Mas esse cara que paga os 1000 e não paga um, ele percebe o valor dos 1000 que eu vendi. Os 1000 que compraram de um provavelmente não percebem o valor que eu sou capaz de gerar. Ah, tava muito bom, né? Mas tudo que é bom acaba também, fazer o quê, né? É isso aí, faz parte, né?
Que legal, espero que você tenha gostado de mais um dos nossos encontros, então, do grupo de network da Martelo, com foco em empreendedorismo na área de finanças, né, de educação financeira. Olha, por favor, não deixe de responder a pesquisa de satisfação, isso é muito importante pra gente poder cada vez mais poder entregar um conteúdo de qualidade pra você, tá? Se quiser comentar, puder, por favor, fale aqui no vídeo, comenta aqui com a gente o que você achou, manda sua pergunta, seu questionamento, a sua versão de algum assunto, enfim, tudo isso é muito bem-vindo, a interação ela é muito benéfica para que, então, juntos, a gente possa cada vez mais crescer e nos aprimorarmos, tá certo? Fique atento à agenda e até os próximos encontros. Tchau, até mais, valeu!